No século III a.C., o Mediterrâneo era um tabuleiro de poder em constante disputa. No oeste, Roma, a jovem República Italiana, emergia com um exército disciplinado e uma determinação implacável. No norte da África, ao sul da Sicília, Cartago brilhava como uma potência mercantil, governando rotas comerciais e mantendo um império marítimo formidável. Dois mundos diferentes, com culturas, estratégias e ambições contrastantes, estavam prestes a colidir. Cartago dominava cidades costeiras e rotas comerciais. Roma, por sua vez, queria garantir acesso seguro às riquezas e rotas do Mediterrâneo. Quando as cidades sicilianas começaram a pedir ajuda contra invasores e saqueadores, Roma viu uma oportunidade de expandir sua influência, enquanto Cartago buscava proteger seus interesses. O estopim foi a cidade de Messana, atual Messina na ponta norte da Sicília. Revoltada contra seu governante e ameaçada pelos mercenários mamertinos, Messana pediu ajuda tanto a Roma quanto a Cartago. Roma respondeu, enviando tropas, e Cartago não ficou atrás. Assim a primeira chama da Primeira Guerra Púnica se acendeu. No lado cartaginês, a figura de Amílcar Barca, que lideraria operações na Sicília, e mais tarde consolidaria o poder cartaginês na Espanha, preparando o terreno para seu filho mais famoso, Aníbal. Do lado romano, líderes como Régulo se tornariam símbolos da disciplina militar. Régulo conduziu campanhas na África, mostrando a determinação de Roma em enfrentar Cartago, não apenas na Sicília, mas também em terras inimigas. Roma, apesar de possuir exército terrestre poderoso, enfrentava desafios marítimos. Cartago, ao contrário, dominava a navegação e a guerra naval, mas não tinha um exército terrestre tão disciplinado quanto o romano. No início, as vitórias cartaginesas pareciam certas. Suas galeras rápidas e experientes controlavam as rotas marítimas. Mas os romanos não se deixaram intimidar. Começaram a construir uma frota e não qualquer frota. Copiaram navios cartagineses capturados e os transformaram em instrumentos de guerra à maneira romana. Inventaram um novo tipo de tática naval, o corvus, uma ponte com gancho de ferro, que permitia que os legionários embarcassem nos navios inimigos e lutassem corpo a corpo, como se estivessem em terra firme. Roma havia transformado a guerra marítima em guerra terrestre sobre as ondas. Em 262 a.C., a primeira grande batalha foi travada em Agrigento. Roma sitiou a cidade, um importante reduto cartaginês. Após meses de cerco e fome, as forças cartaginesas foram derrotadas, e Agrigento caiu. Foi a primeira grande vitória romana fora da Itália, e um aviso de que a República havia vindo para ficar. O Senado romano decidiu levar o conflito até a África e, para isso, precisava atravessar o Mediterrâneo. Em 256 a.C., as duas frotas já reunidas se encontraram perto do Cabo Ecnomo, na costa sul da Sicília. Roma contava com mais de 300 navios de guerra, Cartago, com uma frota equivalente. O choque foi colossal. Milhares de homens, remos, catapultas, fogo e aço. O corvus romano fez a diferença, e Roma venceu. Os romanos invadiram o norte da África. À frente das legiões estava Marco Atilio Régulo. Ele avançou até perto de Cartago, derrotando exércitos inimigos. Mas os cartagineses reagiram com a ajuda de um general espartano, Xantipo, um estrategista experiente em cavalaria e elefantes de guerra. Em 255 a.C., na batalha perto de Tunis, Xantipo esmagou as forças romanas. Régulo foi capturado e, segundo a tradição romana, morreu em cativeiro, tornando-se símbolo de coragem. Em 249 a.C., os cartagineses obtiveram uma grande vitória naval em Drépano, sob o comando de Aderbal, destruindo parte da frota romana. Parecia que o equilíbrio voltava para Cartago. Em 241 a.C., após 2 décadas de combates, Roma reuniu mais uma frota financiada, desta vez, por doações voluntárias de cidadãos ricos. Era a última tentativa de encerrar o conflito. Nas Ilhas Égadas, ao largo da costa ocidental da Sicília, as duas frotas se enfrentaram. Os romanos, comandados por Caio Lutácio Cátulo, conseguiram uma vitória esmagadora. A frota cartaginesa foi destruída, e Cartago, sem meios de continuar a guerra, pediu paz. Anos depois começaria-se a Segunda Guerra Púnica. A cidade africana sonhava com vingança.
e o homem que traria esse sonho à vida já crescia entre suas muralhas, Aníbal Barca. Filho de Amílcar, o general que lutara até o fim na Sicília, Aníbal cresceu ouvindo histórias de honra e traição. Segundo a tradição, ainda menino, diante dos deuses, jurou ódio eterno a Roma. Um juramento que mudaria a história do mundo. Após a derrota, Amílcar Barca levou seu exército à Península Ibérica, a atual Espanha. Após sua morte, o comando passou a Asdrubal, seu genro, e depois a Aníbal. Roma observava com desconfiança o crescimento cartaginês. Um acordo determinava que o rio Ebro seria o limite das ambições de Cartago. Mas ao sul desse rio, a cidade de Sagunto, aliada de Roma, tornava-se o centro da discórdia. Roma esperava que Aníbal viesse por mar, mas ele surpreendeu com um exército de mais de 40.000 homens, cavalaria e 37 elefantes de guerra. Ele decidiu cruzar os Alpes. Durante semanas, enfrentou nevascas, avalanches e tribos hostis. Milhares morreram, os elefantes sucumbiram ao frio, mas o impossível se tornou realidade. Aníbal desceu dos Alpes para o norte da Itália, com um exército exausto, mas vivo. O primeiro choque veio nas margens do rio Trébia. O cônsul romano Tibério Semprônio Longo marchou para enfrentar o invasor. Confiante, atacou de forma precipitada. Aníbal o esperava, com suas tropas posicionadas em terreno gelado e armadilhas preparadas. Quando os romanos atravessaram o rio, frios e desorganizados, a cavalaria cartaginesa cercou suas fileiras. Emboscados e enfraquecidos, os legionários foram derrotados. No ano seguinte, Roma enviou novas legiões. O cônsul Caio Flamínio marchou para interceptar Aníbal perto do lago Trasimeno, mas Aníbal era mestre em táticas de emboscada. Nas margens enevoadas do lago, ele ocultou seus exércitos entre as colinas. Quando os romanos passaram pela estrada estreita, as forças cartaginesas caíram sobre eles dos dois lados. Em poucas horas, o exército romano foi aniquilado. Mais de 15.000 soldados morreram, uma grande derrota romana. O Senado romano então decidiu nomear Fábio Máximo, chamado mais tarde de o Contemporizador. Em vez de buscar batalhas diretas, Fábio adotou uma estratégia de desgaste, evitava o confronto, cortava suprimentos, perseguia à distância e impedia que Aníbal se reabastecesse. Era uma guerra de paciência e prudência. Aníbal, apesar de suas vitórias, começava a sentir o peso da distância. Cartago não enviava reforços. Ainda assim, ele persistia. No verão de 216 a.C., Roma reuniu o maior exército de sua história. Quase 80.000 homens marcharam para Canas, no sul da Itália. O objetivo era simples: esmagar Aníbal. Aníbal observou o terreno, um vale aberto, perfeito para sua tática favorita, o cerco duplo. Colocou sua infantaria leve no centro e a pesada nas laterais, escondendo a cavalaria nas extremidades. Quando os romanos avançaram, empurraram o centro cartaginês para trás. Parecia que venceriam, mas era uma armadilha. As alas de Aníbal cercaram os flancos romanos, enquanto a cavalaria atacava por trás. Em poucas horas, o maior exército de Roma estava cercado em um anel mortal. O massacre foi total. Mais de 50.000 romanos morreram. O Senado romano jurou jamais negociar com o inimigo. Treinou novos exércitos, promoveu jovens generais e aplicou a estratégia de Fábio Máximo. Aníbal vagou pela Itália durante mais de uma década, vencendo batalhas, mas sem conseguir cercar Roma. O gênio cartaginês começou a perder fôlego. Enquanto isso, um novo nome surgia entre os romanos: Públio Cornélio Cipião. Cipião mostrou talento excepcional, conquistou cidades, venceu batalhas e expulsou os cartagineses da península. A vitória em Ilipa garantiu a supremacia romana na Espanha. Cipião, agora conhecido como Cipião Africano, decidiu levar a guerra até Cartago. Aníbal, forçado a abandonar a Itália, retornou à África para defender sua cidade natal. O confronto final se aproximava. Em Zama, ao sul de Cartago, houve outra batalha. Aníbal, agora grisalho e com poucos elefantes,
enfrentava novamente Cipião. Aníbal lançou seus elefantes à frente, mas Cipião abrira corredores em suas fileiras, permitindo que os animais passassem sem causar destruição. Em seguida, a cavalaria númida antes aliada de Aníbal lutou agora ao lado de Roma, atacando os flancos. A disciplina romana prevaleceu. As forças cartaginesas foram destruídas. Aníbal fugiu. Cartago estava derrotada. Em 201 a.C., Cartago assinou a paz. Perdeu suas colônias, sua frota e foi obrigada a pagar nova indenização. Aníbal, o herói de sua pátria, foi transformado em inimigo político e exilado. Roma, agora, era senhora do Mediterrâneo Ocidental. O fim da Segunda Guerra Púnica não significou tranquilidade, pois anos mais tarde, Catão o Velho incitava ódio contra Cartago, e dizendo que deveria ser destruída, e o reino da Numídia, aliada de Roma, já atacava Cartago. Cartago resolveu pedir ajuda a Roma, mas não adiantou e Cartago atacou a Numídia, e foi a desculpa que Catão queria. 3 exércitos romanos desembarcaram na África. Exigiram que Cartago entregasse suas armas e rendesse seus líderes. A cidade obedeceu, mas então veio a última ordem: abandonar Cartago. O povo se rebelou. Decidiram lutar até o fim. Sem exército, sem aliados, sem esperança, Cartago preparou sua defesa. Fundiram estátuas de bronze para fazer espadas. Os cônsules romanos subestimaram a resistência. As muralhas eram altas, as defesas ferozes. Durante 2 anos, as legiões tentaram invadir sem sucesso. Dentro da cidade, um homem assumiu a liderança, Asdrubal, o jovem comandante cartaginês determinado a resistir até a morte. Ele reorganizou as tropas e infligiu pesadas baixas aos invasores. Roma voltou-se para Públio Cornélio Cipião Emiliano, neto adotivo do grande Cipião africano, o vencedor de Aníbal. Ele chegou à África com disciplina e restabeleceu a ordem entre os soldados e cercou Cartago completamente. Nenhum navio entrava ou saía. O cerco tornou-se um inferno. Combates corpo a corpo, incêndios, fome e pragas tomavam conta da cidade. Os cartagineses existiam com coragem sobre-humana, defendendo casa por casa, rua por rua. Asdrubal tentou negociar, mas foi traído e capturado. Sua esposa, ao ver a rendição, lançou-se nas chamas do templo, junto com os filhos, símbolo da tragédia final de Cartago. Esse é o meu resumo sobre as guerras púnicas, espero que tenham gostado e se inscreva.